Olá, olá. Quero dar uma boa tarde para todos que estão me escutando. Quero deixar um testemunho aqui, como que eu conheci o trabalho da Juliana Souza, ou como que eu me identifiquei com ela. Então, vamos lá. Eu venho de uma busca para entender os meus sentimentos, as minhas emoções, uma busca de de longos anos, a qual eu sempre gostaria de entender o que se passava comigo, né? O porquê que eu tinha certos momentos na minha vida a qual eu não conseguia entender os meus sentimentos, as minhas emoções, as minhas atitudes, o porquê daquele meu comportamento. Então, quando eu conheci em uma busca para fazer um curso a qual eu pudesse me ajudar e através de tudo que eu passei, dos meus conflitos emocionais, ajudar outras pessoas que passaram por minha vida, foi onde eu encontrei a Juliana Souza, a qual nos convidava para entrar na jornada, uma imersão com ela e uma jornada, a qual ela ia dar para nós muitos conhecimentos. E eu, nessa fase da minha vida, me encontrava com um bebê pequeno, para mim sair estudar ficava difícil, então foi como se tivesse realmente caído do céu, né? Realmente enviada por Deus. Ela foi enviada por Deus. E eu comecei a acompanhar o trabalho dela, assistir, né, através da jornada, como que era o trabalho dela, o que que ela oferecia, né? Onde ela dizia, né, que quando uma mulher se cura, gerações se curam com ela, e tudo aquilo começou a me chamar começou a chamar minha atenção grandemente. Então, eu iniciei a jornada com ela e cada vez fui gostando mais de tudo aquilo que eu estava escutando, do conhecimento que eu estava adquirindo, até que eu decidi entrar na formação TPM. E o que mais me chamou a atenção foi que tudo fazia sentido, tudo que ela nos explicava fazia sentido e, e sentido e cientificamente, né? Tudo tinha comprovação de como o nosso sistema informacional funciona, como o nosso cérebro funciona, né? A matriz do comportamento. Então, ficando cada vez mais envolvida, apaixonada pelo trabalho dela, sabe? Porque não era achismo, não era, não era conversa. Tudo que ela nos falava, ela nos provava através de conteúdos, a qual foi estudado e comprovado cada assunto, né? E eu não tinha nem noção de como funcionava o nosso cérebro, né? Como funcionava as nossas emoções e, e que, na verdade, o que acontecia comigo é que eu tinha, na verdade, um comportamento disfuncional por questões, conflitos né? Do meu passado, de quando eu era criança. E eu comecei a me apaixonar cada vez mais, estudar cada vez mais, né? Aonde na matriz do comportamento ela diz, né, o que está por trás de um comportamento. Muitas vezes por trás do comportamento existe uma ferida emocional, um trauma, uma crença que nos limita, que pode nos trazer para um comportamento disfuncional diante julgar ou tentar, e não adianta negar ou tentar fugir daquele comportamento. É muito melhor acolher, compreender que aquele comportamento é disfuncional. Na verdade, ela diz que tudo é uma engrenagem, né? E nós temos que olhar para a matriz, aonde começa, né? Tem um processo aonde começa na nossa mente com cada situação que nos apresenta, tem um processo o qual nós passamos até chegar na última fase, que é o nosso comportamento. E é ali que eu tinha minha dificuldade, né? Eu sempre estava na defensiva,
Eu sempre era uma pessoa que, se eu era alegre, eu era muito alegre, eu tenho o costume de dizer isso aí, se eu era triste, eu era muito triste a ponto de chegar numa depressão, se eu era, eu tinha algum problema assim, que eu me emocionava e ficava com sempre uma emoção da raiva, eu ficava muito braba, então era tudo demais. E eu procurava entender o porquê que eu tinha aquele comportamento que era disfuncional e o que que aconteceu. Quanto mais eu fui estudando e conhecendo, mais eu fui me apaixonando por tudo que Deus deu através da vida dela para ela aprender e nos passar. Então ali foi onde eu comecei a me encontrar, foi onde eu comecei a me achar, né? Estudando muito, me aprofundando muito em cada assunto, em cada conteúdo, sabe? Me maravilhando, porque tudo tinha explicação, tudo foi estudado, nada não tinha lógica, né? Onde eu fui entendendo que um pouco de dúvida eu tinha, que de repente se nós não tava entrando numa área que não fosse, como é que eu vou falar para vocês entenderem palavras mais claras? Eu tinha medo de ser alguma coisa que fosse mexer com a minha espiritualidade e que aquilo interferir na minha vida espiritual. Mas não, foi aonde eu entendi que ali ia ligar todas as coisas. Por quê? Porque nós somos um ser que nós somos corpo, alma e espírito. E o que que acontece? O processo terapêutico, TPM, nada mais é do que nós mulheres conhecer o nosso ciclo menstrual, como funciona cada fase, a melhor maneira de acessar cada situação mediante, conforme o ciclo que nós estamos menstrual, né? Tudo aquilo ali começou a ter um movimento em mim e tudo isso que eu não conhecia, que sempre ouvi falar, TPM, 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 eu descobri que a mulher é muito mais, né? Que a mulher não é como o homem é linear, né? E que a mulher não, que a mulher tem a oscilação hormonal, então por isso o comportamento nosso muda de semana para semana. Então ali é o diferencial do método TPM. Porque nós levamos em consideração o ciclo menstrual, que eu com 42 anos ainda não tinha esse conhecimento dessa questão hormonal, dessa dança hormonal que acontece, né? Semana após semana. E nós temos que entender que o mundo não para, porque nós estamos na fase pré-ovulação, ovulação, na fase pré-menstrual, menstrual. A vida segue, então nós temos que nos acolher, nos amar da maneira que nós somos. Então, a partir de tudo aquilo que eu estava aprendendo, sabe, eu nunca fui uma pessoa que eu gostei muito de estudar, mas eu estava assim completamente apaixonada por tudo, estou completamente apaixonada por todo esse conhecimento que eu venho adquirindo e poder me entender, me compreender, foi muito bom. Foi um divisor de águas, foi uma chave que se abriu na minha vida. Foi aonde eu tive certeza do que eu quero para mim, de agora em diante. Que eu quero me amar, porque eu não me amava, eu amava todos, eu acolhia todos, eu fazia tudo por todos, mas eu não fazia por mim, porque eu não conseguia entender, né, que eu tinha uma ferida emocional a qual fazia eu reagir daquele jeito. Eu comecei a entender o porquê daqueles comportamentos meus disfuncional. Então, vivi, né, praticamente dos meus 17 anos até hoje dentro de uma igreja, né? Só que conhecia muito da parte espiritual, mas não conhecia da parte emocional e nem da parte física. Então foi através deste conhecimento que eu integrei as partes, sabe? Espiritual, emocional e física. Aonde hoje eu me acolho, eu me amo, eu sei o porquê de cada atitude minha, de cada vez que eu reagi de forma disfuncional, porque eu reagia de forma disfuncional. Eu tenho que olhar para vocês aqui e eu tenho que dizer para vocês o meu comportamento era disfuncional. E hoje poder olhar para mim e ver o meu comportamento mudando dia após dia, sabe? Porque a mudança ela não é de hoje para amanhã.
O conhecimento, o que que ele faz com nós quando nós temos conhecimento? Ele vai nos mudando dia após dia após dia. A mudança vai sendo assim, ó, cada conteúdo que eu estudava, eu tenho 2, 3 cadernos cheios de escrita, né? Os que convivem comigo na minha casa, eles viram uma mudança em mim, o quanto eu mudei. E hoje eu tenho certeza do que eu quero ser para mim. Eu tenho certeza que eu quero viver disso. Que cada vez que eu tiver uma questão para resolver, eu vou saber lidar com o meu sentimento, com as minhas emoções. Porque Deus deu para alguém ir lá se aprofundar cientificamente como que funciona o nosso cérebro, o nosso comportamento, e a partir daí essa pessoa nos passou o conhecimento, tudo direcionado por Deus. Porque ela é uma serva de Deus, a Juliana Souza. Ela é uma mensageira. E como ela diz assim, ó, que depois que nós conhecesse tudo que ela tinha para nos passar, que nós tinha que entender que a partir daquele momento não era mais sobre a mensageira. Quer dizer, não é mais sobre a Elisângela. É sobre a mensagem. Não é mais sobre o mensageiro. É sobre a mensagem, assim diz ela, Juliana Souza. Então eu entendi assim, ó, que não adiantava eu pegar todo aquele conhecimento que está me ajudando, que está me beneficiando, que a mudança está sendo transbordante em minha vida e guardar para mim dentro de uma caixinha e tirar de lá só quando eu precisar usar para minha vida ou para a vida dos meus. É para mim e é através de mim, porque quando uma mulher é curada, essa é a frase dela, gerações são curadas com ela. Se eu estou curada, os meus filhos vão ser curados, o meu esposo vai ser curado, os meus netos vão ser curados, todos vão ser curados a partir da minha mudança de comportamento. Então foi ali que mudou a chave para mim. Por isso que a xícara dela diz assim, ó: quando uma mulher se cura, gerações se curam com ela. E quando eu entendi que tudo se comunica antes de nós, que tudo fala antes de nós, quando eu entendi que é uma engrenagem, né? E o que é a comunicação? A comunicação é informação. Os 5 sentidos que são visão, audição, paladar, a parte sinestésica e tato. Depois vem o pensamento, que é uma imagem mental. E depois vem a percepção, né? Que é aquilo que nós estamos vendo. Daí por terceiro vem a emoção e o sentimento. A emoção é um mecanismo fisiológico do corpo. E o sentimento é o estar consciente daquele movimento interno. Aí eu percebo o que está acontecendo. Eu estou com raiva, ao perceber a emoção, e é o sentimento, é o nome da emoção sentida. Daí depois só que veio o comportamento. Então depois que eu consegui entender que tudo se comunica, né? E que primeiro vem uma parte, que depois vem a outra e por último vem o comportamento, que é onde eu reajo, é onde né, me comporto daquela maneira ou me comporto de uma maneira agradável ou não agradável, né? Depende da situação, depende do que está acontecendo. Então tudo passou a fazer sentido para mim. Cada aula, cada assunto, não tem como eu dizer aqui porque é muita coisa, sabe? E quando eu comecei a estudar e eu cheguei na parte aonde eu ia passar pela aplicabilidade, né? Que é onde eu vou receber a metodologia, eu vou sentir o método em mim, né? E depois eu vou aplicar em outra pessoa. Quando chegou a minha parte de eu receber o método, estava tudo muito claro em minha mente. Estava muito... foi muito fácil eu acolher a minha criança, foi muito fácil eu acolher o pai e mãe, sabe? Foi muito fácil a mudança que foi sendo feita na minha vida a partir deste conhecimento. A partir deste conhecimento, tudo fez sentido para mim. Eu comecei a mudar gradualmente, né? Sucessivamente eu comecei a ter uma mudança gritante e tive certeza do que eu quero para mim. Né? Hoje eu posso dizer para você que está me escutando, hoje eu posso dizer para Ju,
né, para minhas colegas, para quem escutar esse meu vídeo. Hoje eu me amo, hoje eu sei que eu tenho valor. Hoje eu sei que eu consigo ver quem realmente eu sou. Eu consigo entender a cada emoção sentida dentro de mim e como eu vou me comportar mediante a cada emoção que eu tiver a partir de hoje. Então tudo fez sentido. Então, hoje já estou aqui, né, com a minha peça, né, com a minha sala montada já, né, já estou atendendo, uh, já montei a sala para começar a atender. Daqui mais um pouco vou começar a atender as pessoas presencialmente, quero muito atender, quero muito acolher como eu fui acolhida, com muito amor, com muito respeito, por cada dor que eu passei. E agradeço, né, pelo privilégio de poder ser beneficiada por esse conhecimento que me libertou, porque a palavra de Deus já diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. E hoje, a salvação, ela chegou completa sobre mim. Por que completa? Porque eu consegui unir o meu espiritual, eu consegui unir as minhas emoções e o meu físico. E hoje eu posso dizer que eu sou grata por tudo isso. Então, quando eu cheguei na parte onde eu ia passar pela aplicabilidade, eu não precisava entender mais nada, porque tudo que eu já tinha assistido do conteúdo da Ju já tinha mudado e transformado a minha vida completamente, sabe? Aquilo só foi para aplicabilidade e eu passar pelo método com uma colega minha, só foi para confirmar aquilo que já estava transformado dentro de mim interno, porque a mudança, ela não tem que ser externa. Ela tem que ser interna, e a mudança na minha vida ela foi interna. Então eu agradeço. Esse vídeo que eu gravei é para dizer o quanto eu sou grata pela oportunidade de estar com você, Ju, de estar segurando na tua mão, por tudo que Deus usou a tua vida para nos trazer esse conhecimento. Não tem preço que pague. É como você disse, tem coisas que não tem preço, tem valor. E tudo que você está fazendo, se dedicando, abrindo mão muitas vezes da tua vida para se dedicar à comunidade, para se dedicar às tuas alunas, com certeza você vai ser recompensada por Deus, porque tu tem milhares de mulheres, tudo unidas com o mesmo propósito. E como diz o cartaz ali em cima, porque eu montei aqui para mim, ó, um cartaz com todas as explicações do método quando chegar a minhas clientes, pacientes até a mim. Mas o que mais me chama a atenção é lá em cima, ó, aonde diz assim, ó: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, isso aí é ouro. Quando nós tocar uma alma humana, que nós seja outra alma humana. Então, hoje eu tenho certeza do que eu quero para mim. Eu quero ser uma terapeuta especialista no universo emocional feminino com um método TPM. Eu sou uma TPM, uma especialista no universo emocional feminino. E Ju, te deixo a dica. Te espero aqui. O meu nome é Elisângela Siqueira, eu sou da cidade do Rio Grande do Sul e da cidade de Passo Fundo. Esse vídeo eu estou gravando especialmente porque eu desejo muito receber a visita da nossa mentora aqui na minha cidade, para comer um churrasco conosco. E lá está a minha leoa com os meus leãozinhos, os meus 3 leãozinhos, porque eu tenho 3 filhos. Então, a gratidão, agradeço pela oportunidade, espero que o meu vídeo ficou agradável e eu só tenho gratidão e peço que Deus abençoe a cada uma de vocês.